A segunda parte do nosso vídeo é sobre comparação de frações. Nós vamos aprender agora a determinar uma ordem crescente ou uma ordem decrescente de uma sequência de frações. Ou seja, vamos aprender a determinar qual fração é maior entre duas ou mais. E para isso vamos analisar três casos. Vamos ao primeiro. O primeiro caso é sobre as frações que têm denominadores iguais. Tá? Vamos analisar o seguinte exemplo. Olha só, eu vou desenhar aqui três retângulos, certo? Três retângulos. Imagine que esses retângulos eles tenham o mesmo tamanho, ou seja, exatamente iguais, beleza? Tá aqui dois, mais um retângulo. Então temos três retângulos. Vou dividir todos esses retângulos, tá? Os três retângulos, em 5 partes iguais. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar aqui no primeiro 3 partes, tá? Considerar aqui 3 partes. Como é que eu escrevo essa primeira fração? Se eu estou considerando 3, então o numerador é 3. Se eu dividir em 5, o denominador é 5. Beleza? Na segunda fração, vamos considerar apenas uma. Então, se eu considerei uma, o numerador é 1. E o denominador é 5, porque eu dividi em 5. No terceiro retângulo, eu vou considerar duas partes, tá? Então, o numerador é 2, o denominador é 5. Observe que nos três casos nós temos denominadores iguais, o denominador 5. Beleza? E os numeradores são diferentes. Bom, analisando os inteiros, né, referente a cada uma das frações, a gente pode observar o seguinte, ó, que nessa primeira fração nós temos essa parte do inteiro que foi tomada, né? Na segunda fração, essa parte aqui, certo? É um pouco menor. E na terceira fração, essa parte aqui, certo? Sabendo que os três inteiros são iguais, né? Eles são do mesmo tamanho, certo? Tem o mesmo tamanho, inclusive foram divididas em partes iguais. Nós observamos que a primeira fração ela tem uma parte tomada maior do que as outras. Tá? Ó, essa primeira fração, como a parte do inteiro tomada é maior, ela também é a fração maior. Então, eu já posso dizer que a maior delas é 3/5. Se formos escrever em ordem decrescente, né, da maior para a menor, 3/5 é a maior. E em segundo lugar, já dá para visualizar que é essa última aqui, ó. No caso, 3/5 é maior do que 2/5. E 2/5 é maior do que essa fração do meio, que é 1/5. Podemos usar o símbolo de maior que. Então, 3/5 é maior do que 2/5, que é maior do que 1/5. Ok? Observe bem que os denominadores sendo iguais, está sendo maior aquela fração que tem o maior numerador. Então, esse é o conceito. Frações que têm denominadores iguais, será maior aquela fração que tiver o maior numerador. Tranquilo? Vamos ao nosso segundo caso. Vou descer um pouquinho aqui para a gente continuar. Bom, no segundo caso, nós vamos analisar frações que tenham numeradores iguais, tá? A igualdade agora está em cima. Então, para exemplificar, vamos desenhar novamente alguns retângulos para a gente visualizar melhor o exemplo. Tá? Então, vamos lá. Vou desenhar novamente três retângulos, certo? Já foi o primeiro. Imagine que esses retângulos novamente sejam iguais, sejam do mesmo tamanho, certo? Só que agora eu vou dividir todos eles em partes diferentes. Então aqui nós vamos dividir em 5 partes. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esse aqui eu vou dividir em 8 partes. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui eu vou dividir só em 3 partes. Tranquilo? Sendo que, como eu quero numeradores iguais, eu vou destacar em cada um deles duas partes, certo? Então, eu vou destacar 2 no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro. A primeira fração, então, se eu dividir em 5 e tomei 2, a fração é 2/5, certo? Essa segunda aqui, se eu dividir em 8 e tomei 2, a fração é 2/8. E esse terceiro, eu dividi em 3 e tomei 2, a fração é 2/3.
Observe bem que os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes. Fazendo a mesma análise do primeiro caso, olha só. Nesta primeira figura, a parte tomada foi essa daqui, certo? Na segunda, a parte tomada já foi essa. Observe que já foi um pouco menor. E no terceiro, a parte tomada foi essa daqui. Por essa análise, a gente percebe que essa terceira fração ela representa a maior parte do inteiro tomado, que no caso é essa daqui. Ó. Então, 2/3 corresponde à maior fração entre essas três que nós estamos comparando aqui. De imediato, você já disse que 2/3 é a maior fração. Tirando essa fração, essa primeira ela representa a maior parte tomada do inteiro, no caso 2/5. Né? A sequência aqui da ordem decrescente seria 2/5. E por último, 2/8. Tá? A gente pode visualizar muito bem isso no tamanho tomado de cada inteiro. Observe bem que nesses casos aqui, ó, onde 2/3 é maior que 2/5, que é maior que 2/8, está sendo maior aquela fração que tem o menor denominador. Observe bem, ó, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 8. Então, significa dizer que ao comparar frações de numeradores iguais, vai ser maior aquela fração que tiver o menor denominador. Exatamente ao contrário do primeiro caso, onde os denominadores são iguais. E aí, para saber qual fração é maior, basta olhar o maior numerador. Aqui não. Aqui, quando os numeradores são iguais, basta olhar o menor denominador. Então, aquela fração que tem menor denominador será a fração maior aqui neste segundo caso. Beleza? Então, entre 2/5, 2/8 e 2/3, 2/3 é a maior fração. Vamos analisar agora o terceiro caso. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente fazer essa análise. No terceiro caso, vamos analisar frações de numeradores e denominadores diferentes. Aqui teremos exemplos de frações totalmente diferentes, tanto no numerador como no denominador. Vamos ao primeiro, olha só. Vou fazer novamente um retângulozinho, tá? Esse primeiro retângulo nós vamos dividir em 3 partes. Vou desenhar mais um retângulo. Aqui eu vou dividir em 4 partes, certo? No primeiro eu vou tomar 2 partes, aqui. A fração então é 2/3, dividi em 3 e tomei 2. No segundo eu vou tomar 3 partes, então a fração é 3/4. Observe que aqui é tudo diferente, né? Numerador é diferente, denominador é diferente. É um pouco mais complicado para poder comparar, mas é totalmente possível, né? Como fazer então? Nós vamos pegar as duas frações e vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então o processo é esse, nós vamos encontrar frações equivalentes, essas duas, onde os denominadores sejam iguais. E aí depois que encontrarmos os denominadores iguais, nós podemos comparar os numeradores e chegar à conclusão de qual das duas frações é a maior, beleza? Então vamos proceder como no primeiro caso, né, do vídeo, né, que nós mostramos para você. Vamos pegar duas barrinhas aqui e vamos tirar o MMC de 3 e 4, certo? Eu já sei que é 12, por isso eu já vou colocar aqui, ó. Mas vamos provar através do cálculo do MMC. Da forma tradicional, vamos fatorar, beleza? Aqui tem um número par, é divisível por 2, o 3 não dá, conserva, o 4 por 2 vai dar 2, que ainda é par, vai dar por 2, o 3 não dá, conserva, o 2 por 2 vai dar 1. O 3 só é divisível por 3, que dá 1, ok? Agora é só multiplicar esses valores. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, certo? Então já está aqui o 12, o novo denominador. Vamos agora dividir cada denominador pelo denominador anterior e o resultado multiplicar pelo numerador, para encontrar o novo numerador aqui, beleza? Então vai, ó, 12 dividido por 3 é 4, vou pegar e multiplicar esse 4 aqui por 2, então fica 2 vezes 4, que vai dar 8, vem para cá o 8. 12 dividido por 4 vai dar 3, vou pegar e multiplicar esse 3 pelo 3 de cima, 3 vezes 3 é 9. Encontramos assim as duas frações equivalentes a 2/3 e 3/4 com denominadores iguais. Agora é só utilizar o primeiro caso e comparar frações de denominadores iguais, compara os numeradores. Aquele numerador que é maior representa a fração maior. Então nesse caso 9/12 é maior do que 8/12. Como 9/12 representa a fração 3/4,
Então, de imediato, nós podemos afirmar que 3/4 é maior do que 2/3, beleza? Dessa forma, chegamos ao fim de mais uma videoaula aqui no canal. Espero que você esteja entendendo tudo sobre frações. Se você não assistiu as 2 primeiras videoaulas, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir e conseguir acompanhar todo o conteúdo, beleza? Peço a você que inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe nossos vídeos com seus colegas e seus amigos, beleza? Tchau, até a próxima, valeu!